Agora são 8h24 e o Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta quarta-feira a ação direta de inconstitucionalidade 5553, movida pelo PSOL em 2016, que condena a isenção de impostos para o mercado de agrotóxicos. A gente vai falar sobre esse assunto com o Leonardo Melgarejo, coordenador adjunto do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, colaborador da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, e membro da Associação Brasileira de Agroecologia. Olá, Melgarejo, prazer em falar contigo. Olá, bom dia a todos. Satisfação estar aqui no programa. Fale. Muito obrigada, a satisfação é nossa recebê-lo. Bom, Melgarejo, vamos falar aqui sobre essa decisão, né, que está na mão agora do STF. Eu sei que durante vários dias as entidades ligadas à questão da agroecologia, slow food, enfim, todas as entidades estão aí empenhadíssimas, né, todas estão empenhadas em fazer com que realmente, né, essa isenção de impostos para o setor do agronegócio caia, porque é um absurdo, né, Melgarejo? É um absurdo, é um absurdo. Possivelmente seja um dos setores que mais impacta sobre o Sistema Único de Saúde e é um setor que recebe benefícios fiscais que terminam estimulando o uso de venenos, que por isso acabam impactando mais sobre o Sistema Único de Saúde, que vem sendo apresentado como um problema de déficit de caixa do governo. Os números são estarrecedores. Nós temos uma ideia, todos nós pagamos imposto. O sujeito que estaciona carros na esquina, que recebe uma moedinha de R$1 e vai lá e compra um pãozinho, ele paga imposto. E essas empresas que vendem 33 bilhões de reais em veneno no Brasil recebem isenção. Existe um estudo muito interessante de um técnico importante da Fiocruz que mostra que para cada $1 vendido no Brasil com agrotóxicos, o Sistema Único de Saúde tem uma despesa de $1,28. Então, se eles vendem 33 milhões de reais aqui, isso abre um espaço enorme no Ministério da Saúde, e se eles não pagam um imposto, o governo deixa de arrecadar. No caso do Rio Grande do Sul, em 2017, o governador do estado mencionou que o déficit orçamentário era de 1, pouco bilhão. E a isenção que ele concedeu naquele mesmo ano era quase 1 bilhão. O que significa uma forma errada de gerar coisa pública, com uma preocupação maior com os interesses de um pequeno grupo de empresários e usuários e um grande descaso com relação à população. Os números aí de São Paulo são estarrecedores. O procurador Marcelo Novaes, na verdade, ele é defensor público. Tem estudos que mostram que em algumas regiões do agronegócio do interior paulista, em cidades pequenas, a possibilidade de uma mulher grávida ter um filho defeituoso é 50% maior do que em Cubatão, que seria um dos municípios com maior índice de poluição urbana do país. E também existem, ele mostra números, a possibilidade das pessoas morrerem de câncer no fígado, de câncer no cérebro, é sempre 2, 3 vezes maior do que a média de São Paulo, se for consideradas essas regiões de mata, São José do Rio Preto, regiões de concentração do agronegócio nos municípios pequenos. Portanto, nós esperamos uma atitude muito consciente do Supremo Tribunal Federal. E também esperamos que o Supremo Tribunal Federal leve em conta que essa preocupação é de toda a sociedade, a ponto de que existem várias organizações do campo da saúde, do campo da agricultura, do campo da agroecologia, como, por exemplo, o Instituto de Defesa do Consumidor, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Associação Brasileira de Agroecologia, a ONG Terra de Direitos, a Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, todos esses grupos estão fazendo uma campanha de conscientização, mostrando para as pessoas que, pelo fato de que os agrotóxicos são isentos, eles são utilizados em maior intensidade. E isso faz com que não exista água potável para ser consumida no Brasil. Toda a água apresenta resíduos de venenos. E esses resíduos de venenos impactam principalmente sobre as crianças, sobre os seres em formação. Estamos jogando para o futuro dramas cada vez maiores que vão impactar sobre o Sistema Único de Saúde, sobre dramas familiares. A alternativa para isso é, de fato, tratar os venenos como venenos.
se for para estabelecer sistemas de isenção de impostos a produtos industrializados, que sejam produtos do gênero alimentos básicos, do gênero necessidade fundamental da população, e não esses que causam problemas. E Melgarejo, e esse argumento, né, do setor do agronegócio dizendo, mas se não tiver isenção, o preço do produto vai aumentar para o consumidor. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade e se pode demonstrar com facilidade de várias formas. Uma delas, 80% desses venenos são usados em culturas que vão para exportação. Essa transformação do Brasil, desde o golpe, de uma forma acelerada, num país que é uma colônia exportadora de matéria-prima, onde a soja é mais importante que as pessoas, onde a cana é mais importante que as pessoas, isso faz com que 80% dos venenos agrícolas sejam jogados nas lavouras de milho, soja, algodão, para exportação. Basicamente, soja, algodão e cana. Então, não é usado em alimentos. A parcela usada em alimentos, nos hortigranjeiros, alguma coisa em feijão, é irrelevante sob o ponto de vista do todo. E, além disso, todo agricultor pode, na sua declaração de imposto de renda, abater custos de produção e pode abater o que ele gasta em insumos no imposto de renda. Portanto, ele tem a possibilidade de descontar esse valor, que se aumentar de 0,9%, como é hoje, para 2%, vai ter um impacto muito pequeno sob o ponto de vista do agricultor e vai ter um benefício muito grande sob o ponto de vista da população, de reforço do Sistema Único de Saúde e assim sucessivamente. E mais, se os agricultores do agronegócio, se a Confederação Nacional da Agricultura está preocupada, de fato, com redução de custo de produção, ela deve se envolver em defesa da Petrobras. Deve apoiar a greve dos petroleiros, porque a Petrobras pode e tem duas unidades de produção de ureia, que é o adubo mais utilizado e do qual nós importamos mais de 1 milhão de toneladas por ano. A Petrobras, sendo fortalecida, pode produzir aqui o adubo nitrogenado que nós importamos. E importando, nós aumentamos muito o custo de produção. Aí sim, a situação é diferente. Aí sim, é possível reduzir custo de produção, produzindo internamente adubo que hoje é importado. Como são importados esses venenos? O que está em jogo, na verdade, uma mecânica de mistificação. As pessoas estão dizendo que o agrotóxico é a segunda melhor alternativa para a lavoura. Nós sabemos que não é. Mas mesmo que fosse a segunda melhor alternativa, ela deveria ser encarada como algo que leva para a segunda melhor solução. E que, portanto, pode ser visto como a primeira pior solução. A primeira entre as piores. Aquela onde se aceita sacrificar uma determinada parcela da população, onde se aceita a necessidade de acabar com o SUS, onde se aceita que as pessoas devem tomar uma água envenenada. Nós precisamos de uma solução mais objetiva, mais clara, mais responsável com os direitos humanos, que se traduz por proibição do uso desses venenos. Não é razoável que nós continuemos estimulando a oferta de alimento envenenado em todas as casas, e que nós continuemos envenenando o meio ambiente para exportar soja, para exportar cana, para exportar algodão, para produzir mercadorias que não são destinadas ao consumidor e cobremos imposto até do guardador de carros quando recebe uma moeda e vai comprar um pãozinho. Perfeito, tá certo, Melgarejo. A gente convida todo mundo para entrar em qual site para poder se manifestar, qual que é a sua sugestão aqui, só para a gente encerrar a entrevista, Melgarejo, para todo mundo se mobilizar. Nós temos o site da campanha, a campanha permanente contra os agrotóxicos, nós temos o site da Terra de Direitos, com esses nomes se encontra facilmente no Google. Terra de Direitos, campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Nós podemos também encaminhar informação para os ministros que estão votando isso no dia de amanhã, no dia de hoje. É isso, quarta-feira. E recomendo que as pessoas procurem acompanhar o jornal Brasil Atual, que traz essas informações que não constam e não aparecem em outras mídias. Valeu, Melgarejo. Muito obrigada, viu, pelo apoio. Um grande abraço para você, Melgarejo. Até a próxima. E vamos aguardar a decisão aí do STF. Até mais. Com otimismo. Nós temos que deixar o pessimismo para melhores momentos, como dizia o Olívio Dutra. Grande Boa, abraço. até mais. Um abraço. Falamos aqui com o Leonardo Melgarejo, ele que é da Associação Brasileira de Agroecologia.